Sejam muito bem-vindos! Hoje em dia se fala muito em cloud computing ou computação em nuvem. Armazenamento de dados, fotos, vídeos, servidores, aplicações. Mas afinal, o que é o armazenamento em nuvem? Como ele funciona? É sobre isso que vamos falar hoje. Primeiro você precisa entender que a nuvem, a cloud, é uma espécie de uma metáfora. É algo que demonstra ou tenta demonstrar que os dados não ficam mais dentro da sua empresa, dentro dos seus computadores, na sua casa, nos seus smartphones, nos seus tablets. Eles passam a ter então um armazenamento deslocado, fora do que nós normalmente estamos acostumados a armazenar, a gravar. E isso possibilita N motivos para se ter segurança. Entre eles está exatamente a questão da tecnologia, porque a nuvem na realidade são servidores, são computadores que ficam descentralizados, armazenados em locais remotos. Normalmente nós não temos acesso a esses equipamentos, não sabemos onde ele fica. Onde estão os dados, por exemplo, de uma aplicação web, o site da sua empresa? Onde ele está? Ele está num data center que não é possível, na grande maioria dos casos, entrar lá para conferir, manusear, ter acesso a esses equipamentos físicos. Eles ficam deslocados. Acontece que esses data centers, eles possuem redundância. Esta é a palavra-chave. Mas como assim, Ronaldo, redundância? Eles possuem vários links de internet, de forma que se um cair, o outro assume. Eles possuem redundância elétrica, sistemas de energia elétrica de backup, para que se cair uma estação de alimentação, a outra assuma, ou então através de geradores, ou com armazenamentos paralelos, por exemplo, através de baterias, sendo elas aí carregadas pelas estações elétricas, ou por painéis solares, ou por geradores eólicos. Dentro das estruturas de data center possuem também rotina de backup. Os seus dados nunca ficarão armazenados em um único servidor. Os próprios data centers se encarregam de fazerem backup dessas informações para outros servidores. Eu vou agora dar dois exemplos a vocês de armazenamento em nuvem, e é muito provável que o seu smartphone esteja utilizando um desses dois. Vamos lá. Um exemplo seria o sistema Android, normalmente presente aí nos smartphones da Samsung. E o outro sistema seria o iOS, presente nos equipamentos da Apple, o iPhone. Para você ter um celular Android, você precisa ter uma conta de e-mail @gmail. E para você ter um celular Apple, você precisa ter uma conta de e-mail @iCloud. O Gmail lhe dá gratuitamente 15 GB de armazenamento em nuvem. Já a Apple lhe dá gratuitamente 5 GB de armazenamento em nuvem. Isto significa que as fotos, os vídeos, os arquivos, alguma informação a mais que você tenha dentro do seu smartphone, provavelmente esse que você está assistindo a este vídeo, tenha também uma cópia desses dados na nuvem da Google e também na nuvem da Apple. Isso já é automático e muita gente não percebe, não tem esta dimensão de como esses dados são armazenados. E é assim que você tem a segurança, no caso de um eventual dano no seu smartphone, poder recuperar todas estas informações. Pergunta que podem muitos fazerem é a seguinte: Ronaldo, é seguro armazenar estes dados na nuvem? Eu vou dizer para vocês que, além da segurança toda que eu já expliquei anteriormente, existe sim muito mais segurança do que ter esses dados dentro dos seus computadores na sua casa. Porque a redundância desses sistemas e principalmente as proteções com 2, 3, às vezes 4 níveis com fatores de autenticação, proporciona uma segurança muito maior. Nós já tivemos casos de clientes que tiveram servidores invadidos por hackers. Isto pode acontecer por maior que sejam os cuidados que se tomem. E aí isso é uma outra história, vou deixar aqui o link onde eu já expliquei
sobre acessos, invasões a servidores, ransomware. E esses clientes em específico, nós só conseguimos recuperar as informações porque eles possuíam backup de dados na nuvem, backup esses realizados de forma automática. Nenhum funcionário, nenhum técnico precisava chegar lá e fazer este backup de forma manual. Ele era programado para, em determinados dias e horários, realizar uma cópia fiel desses dados para a nuvem. Então, um outro exemplo que eu dou, se você for observar os atuais laptops, eles não vêm mais com drive de CD e DVD, algo aí que era presente em todos os equipamentos há cerca de 10, 15, 20 anos. Por que não vem mais? Não faz sentido eu ter um CD com uma capacidade limitada de 4.7, 8 GB, se eu posso ter todos esses dados armazenados numa nuvem e disponibilizar esses aplicativos através dela para clientes, parceiros, fornecedores. Então, este é só um dos exemplos. O outro, se você for começar a observar, o tamanho do armazenamento dos nossos smartphones e dos nossos laptops tem ficado aí numa média, não tem aumentado muito. Por quê? Porque há uma tendência, há um forte movimento das indústrias para que esses dados sejam enviados para a nuvem, sejam descentralizados. Repito, por N motivos, como segurança, estabilidade, escalabilidade, ou seja, eu posso ampliar também o volume de dados à medida que eu vou precisando. Porque se os 15 GB do Google gratuito não for suficiente, eu posso aumentar esse espaço. Se os 5 GB da linha Apple não for suficiente, eu também posso aumentar este espaço de acordo com a minha demanda, de acordo com as minhas necessidades. Algumas empresas, às vezes, entram em contato conosco querendo terem seus sistemas dentro da sua estrutura, porque elas já possuem servidores, já possuem uma estrutura robusta que permite o armazenamento desses dados. Acontece o seguinte, vamos avaliar rapidamente essa estrutura. Ela implica em ter um bom servidor, licença de software, link dedicado, IP fixo, redundância de internet. Só aqui eu já listei 5. Se você coloca na nuvem, isto já é automático. Então, se a sua empresa for mensurar o custo operacional destes 5 itens ao longo de 12 meses ou de um mês que seja, você vai ver que é muito mais barato colocar na nuvem. E aí eu vou a um outro exemplo. Mesmo que você coloque, vamos pegar 2 aplicações bem pontuais. Vamos imaginar que você coloque o seu sistema de telefonia dentro da sua empresa. Você tem ramais nos celulares, nos computadores, você tem uma equipe trabalhando em home office, você tem uma filial em outro local distinto, todos funcionando perfeitamente bem e de repente faltou energia elétrica ou caiu a internet na sua empresa. Seu sistema de telefonia parou imediatamente. Se ele estiver na nuvem, mesmo que falte energia elétrica e internet ao mesmo tempo, e você tenha ramais IPs nos smartphones, basta habilitar o plano de dados do seu celular, sua empresa continua em comunicação. Outro exemplo, vamos imaginar que você tenha dentro da sua instituição um servidor, repetindo os 5 itens básicos, e lá dentro tem o sistema de gestão da sua instituição. O sistema de contas a pagar, a receber, emissão de notas fiscais, logística, encaminhamento para transportador, acompanhamento em tempo real, um sistema de gestão ideal. Se faltar energia na sua empresa, neste exato momento parou o sistema e a sua empresa fica inoperante. Nesses 2 cenários vem a questão, qual é o valor do prejuízo por a sua empresa ter ficado um dia inteiro parado por não ter essas aplicações rodando em nuvem? Isto é algo bastante, digamos assim, que requer muita atenção, porque às vezes só vai aparecer no momento drástico, quando não deveria acontecer. E agora eu vou trazer também para um lado mais pessoal. Qual é o valor, não é o preço, mas qual é o valor que tem o DVD do nascimento dos seus filhos? Qual é o valor que tem a filmagem de um casamento, do aniversário das crianças, de uma festa em família? Não tem como colocar valor nisso. Se esses dados são perdidos, é lamentável, não tem como colocar um valor. Mas se eles estão em nuvem, você consegue recuperá-los. Então cabe sempre essa atenção. Faça uma avaliação. Se você precisar de orientações técnicas, entre em contato conosco. Fale direto comigo pelos contatos aqui abaixo.
que eu vou lhe auxiliar melhor, ok? A nuvem não é uma opção somente, ela é uma tendência de mercado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, curta, inscreva-se, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!